advogados, aí a Lava Jato tá toda errada desde o dia 1, porque eles vão querer anular tudo, eles vão ter vários argumentos para anulação. Agora, a gente sempre usou uma visão do Ministério Público, uma visão que pudesse ser defendida nos tribunais com uma grande perspectiva de sucesso, porque lembra que a tendência é a gente perder nos tribunais. Lembra que a gente tem uma chance de 10% de ganhar quando você tem meio a meio. Agora, a gente usou sim. A gente foi até o limite da lei em vários momentos. Foi até o limite da lei. Porque se a gente não fosse, se a gente não usasse, se a gente não desbravasse novos caminhos, a gente não ia ter sucesso. Essa era a história. Então, a gente usou colaborações premiadas intensamente. A gente usou cooperação internacional intensamente, mas como a gente entende que devia ser feito. E dentro dos limites legais da nossa interpretação do Ministério Público. A gente foi questionado em relação a alguns pontos. Por exemplo, condução coercitiva. A votação que proibiu condução coercitiva do Supremo Tribunal Federal foi de 6-5. Ou seja, gente, é uma questão razoável. As pessoas discordam, o direito não é matemática. Não é porque o Supremo reverteu o entendimento que está errado. Aliás, eu acho que a gente devia ter feito. E fez. E fez em relação a todo mundo. E aí o pessoal reclama da condução coercitiva do Lula, mas não olha pro fato de que essa foi a condução coercitiva número 118, mais ou menos. E os outros todos? A questão não é se a gente fez ou não fez em relação a ele. A questão é, a gente adotou para ele o procedimento padrão da Lava Jato para todos os demais? E a resposta é sim. A gente foi coerente com o nosso modo de atuação, a gente se fundamentou em fatos e provas e na lei? E a resposta é sim. Esse é o ponto. A gente tem que ser coerente e a gente tem que ter uma visão admissível, defensível dentro da lei. Uma visão do Ministério Público, não uma visão de defesa, né? Sim, entendi. Faz sentido. Desculpa, não vai. Não, mas como que você atribui, porque o Moro foi julgado suspeito no julgamento da Lava Jato, né? E muito disso é atribuído às mensagens que foram vazadas no Vaza Jato, famoso Vaza Jato. O argumento que dão pra mim sobre o porquê o Moro estava errado é porque um juiz, ele não pode ter uma relação de coleguismo, tipo, de querer ajudar, de querer apontar pro promotor ou pro Ministério Público os melhores caminhos pra prender alguém. Ele tem que ser imparcial, tá ligado? E pelas mensagens não demonstrou tal imparcialidade. Vamos falar das duas coisas, das mensagens e da suspeição. Porque a suspeição, os ministros falaram das mensagens, mas não foram usadas as mensagens, tá? Eles julgaram com base em outras razões. Então, em seguida, eu vou falar da suspeição, mas primeiro eu vou falar das mensagens. É importante vocês observarem que ninguém fala que as mensagens apontaram a inocência de alguém. Ninguém defende isso. Ninguém fala, as mensagens mostraram que fulano é inocente. Ninguém fala também que as mensagens foram usadas, mostram que existe uma deturpação, forja de provas. Ninguém fala isso. Essas mensagens têm origem criminosa, com criminosos, hackers, que podem ter deturpado elas de todo modo, que não são reconhecidas por nós, elas foram usadas para apontar supostos excessos. Mas para apontar supostos excessos, que se existissem já teriam anulado várias investigações e processos. Porque tudo que a gente faz é registrado em investigações e processos, são atos formais. Então se tivesse qualquer coisa errada, bastava a pessoa ir lá na investigação, ia ver a coisa errada, ia pedir a derrubada. Mas é prova ilícita, Deltan. Não importa, a prova ilícita pode ser usada sempre em favor do réu. Pode sempre ser usado em favor do réu. Então, se tivesse qualquer coisa errada, os advogados, e sabem quantos habeas corpus teve só na Lava Jato, até o final de 2019? 1.333. 1.333. Eles iriam lá e eles iam apontar os supostos erros. Sabem quantos casos foram anulados com base nessas mensagens? 0. Nenhum caso. Nenhum caso. Mas isso mais de 2 anos depois. O que existia? Existiam sim discussões sobre pode ou não pode condução coercitiva e visões diferentes, porque direito admite argumentação. Mas essa questão do juiz coordenar junto com o Ministério Público pra tentar prender alguém não é esquisito? Monark, qual é o limite na nossa perspectiva do Ministério Público? Qual é o limite? Acho que todo mundo faz isso. Qual é o limite? Não sei. Vou te explicar. Qual que é o limite? O limite são conversas que buscam verdade e justiça. Esse limite a gente jamais pode ultrapassar. Agora, o juiz, num caso como a Lava Jato, ele atua não só no processo julgando, ele atua na investigação. E na investigação não atua advogado. Então, se eu quero ser um bom promotor, se eu quero ser um bom procurador, não basta eu peticionar, eu tenho que ir lá explicar o caso pro juiz. Eu tenho que buscar convencer o juiz. Uma coisa é quando você tem um caso lá na vara tramitando. Outra coisa é, como na Lava Jato, quando você tem mais de 1.000 procedimentos com o juiz. Quando você tem um caso, você vai lá e despacha pessoalmente. Quando você tem 1.000 casos tramitando com o cara, você liga, você manda mensagem, você conversa com ele, você expõe os casos, você defende o teu lado, você defende a tua perspectiva, a tua visão.
E o juiz, ele pode várias vezes decidir de ofício certas coisas. A nossa lei permite isso. Tem regras expressas do Código de Processo Penal que permitem que o juiz tome certas decisões de ofício. E ele pode decidir no lado A ou decidir no lado B. De ofício significa o quê? Desculpa, de ofício significa que ele pode, por iniciativa própria, tomar certas decisões, inclusive em matéria de investigação. Tá. Então ele pode, de ofício, fazer isso. Ele pode, por iniciativa própria, fazer. Ainda que eu não peça, porque o juiz ali na fase de investigação, o compromisso dele são com os valores da justiça e são com a verdade. E aí você diz, mas isso não significa que teve um conluio, se o cara age para buscar a verdade ou age em favor de valores de justiça? Não. Basta ver que o juiz indeferiu centenas de pedidos nossos no Ministério Público. Basta ver que ele absolveu mais de 20% das pessoas que a gente acusou. Mais de 60 pessoas que a gente acusou foram absolvidas. De 45 sentenças, sabe quantas que a gente recorreu? 44. Que conluio que é esse? Que conluio que é esse que o cara absolve mais de 20%, que a gente recorre de 44, de 45 sentenças e mais. A maior garantia da independência e da atuação imparcial do juiz é a fundamentação de cada decisão em fatos, provas e na lei, e ele usar uma interpretação uniforme da lei nos diferentes casos em que ele atua. E isso aconteceu na Lava Jato? Sim, ninguém nunca apontou incoerência. Agora vamos para o caso da suspeição. O que alegaram no caso da suspeição? Invocaram algumas decisões para dizer que o juiz era suspeito. Que decisões? A condução coercitiva do Lula. Mas espera aí, gente. A condução coercitiva aconteceu não pro caso do Lula, aconteceu para 117 antes. Foi uniforme, então não é o caso do Lula, é todos, então. Talvez eles pudessem argumentar que pelo status do Lula ser um cara famoso, ex-presidente, não sei o quê, ele tinha... Um espetáculo midiático. Ele tipo... É um outro peso. Eu concordo, na verdade eu concordo com esse argumento. Você tomar uma decisão de fazer um movimento coercitivo do Lula, ok que você fez tudo, mas com o Lula tem um peso político. Isso existe. Eu entendo. Com qualquer um tem um peso político. E se você não faz, também tem um peso político, porque você não fez. Mas você acha que, por exemplo, a gente tem que seguir o padrão, a gente tem que ser coerente. Nos Estados Unidos, os caras iam fazer um negócio coercitivo com o ex-presidente assim? Eu não acho que eles fariam, tá ligado? Os Estados Unidos, eles são mais firmes do que nós. Sim. Eu não sei se lá tem condução coercitiva, mas eles são mais firmes do que nós. Eles vão e fazem o que precisa ser feito de modo muito incisivo e muito firme. Sim. Agora, a questão é, você quer que eu trate as pessoas com 2 pesos, 2 medidas? A gente quer criar uma caça de aristocratas e pessoas que estão acima da lei? Não. Esse cara é muito importante pra gente fazer a condução coercitiva. A nossa posição foi uniforme. Fez pra 1, fez pra 2, entendeu? Eu entendo. Fez pra 3. Mas essa foi a nossa posição. Aqui é argumente que não era necessário, entendeu? Tipo, que ele não iria sumir do planeta, Lula, tá ligado? Mas a condução coercitiva não é pra você prender a pessoa pra ela não fugir. A condução coercitiva é pra você levar as pessoas pra ela prestar esclarecimentos naquele momento das buscas e pressões, pra evitar que ela ajuste versões, pra evitar que naquele momento ela faça algum ato que turbe provas. Então, ela tinha uma razão específica, a gente aplicou isso em relação a todo mundo que era investigado e em relação ao qual existiam provas mais consistentes. E era uma medida menos grave do que a prisão. Se você quer que a pessoa não turbe provas, você pode pedir uma prisão temporária. Uhum. Mas se você pede uma condução coercitiva, ela é menos gravosa e ela atinge objetivos semelhantes. E vocês fizeram no aeroporto e tal. Cara, isso eu ia falar. Foi feito no aeroporto por quê? Pra ser mais discreto, pra não levar o cara pra delegacia. Sim. Pra levar pra um lugar mais protegido, um lugar mais discreto. Como é que isso foi parar na mídia? Porque eu acho que foi isso que fudeu, né? Eles vazaram, porra. Acho que o Lula não ia vazar para os jornalistas? Existe um interesse partidário ali antes, vou te levar tal dia, é assim que funciona? Não, você chega lá pra fazer a busca e apreensão e você convida a pessoa pra ir. Se a pessoa não vai, você conduz coercitivamente. Nesses casos, em geral, as pessoas decidem ir. Nesse caso, inclusive, eu acho que a pessoa decidiu ir. Acho que o ex-presidente decidiu ir, concordou em ir. Então sim, ele não foi... politicamente pra ele era vantajoso. Porque ele ganhou politicamente, sendo... Tipo, eu entendo que era a decisão certa, se você tá sendo pragmático e tal, mas pra Lava Jato, eu acho que se vocês tivessem feito diferente, talvez vocês tivessem... Monarca é custoso, cara, a gente tá no IC ali também. Tem gente que vem e me fala assim, o erro de vocês foi ter ido além do PT. Vocês acham que o erro? Claro que não, a gente tem que fazer em relação a todo mundo. Sim. Veja o PSDB, tem gente que fala, protegeram o PSDB, protegeu nada. Lá no Paraná a gente pegou o ex-governador do PSDB. Lava Jato São Paulo pegou um ex-presidenciável, José Serra, né? Investigou e acusou ele. A investigação relacionada de Brasília pegou o ex-presidenciável Aécio Neves. E por que Curitiba não foi além e pegou outros casos do PSDB? Porque o Supremo restringiu a Lava Jato em Curitiba à Petrobras. E Petrobras, as indicações foram feitas por PP,
PT e PMDB. Uhum. Por isso que ela se concentrou mais nisso. Entendi. Mas a Lava Jato em Curitiba tinha jurisdição também sobre o território do Paraná, então pegou um ex-governador do PSDB. Uhum. E várias empreiteiras que colaboraram, apontaram várias pessoas do PSDB. Agora essas investigações foram espalhadas pelo Supremo pro país. E aí o pessoal fica olhando se a gente fez ou não condução coercitiva, em vez de reclamar de todos os outros lugares que não aconteceu em nada, que não claro. deu em nada. Sim. O Supremo que não deu em nada até agora. Tem 2 réus condenados e um morreu. Sim. Então, você tem todos os outros estados que receberam investigações da Lava Jato e não deu certo por quê? Má vontade? Não, porque o ambiente é árido. Você planta a semente e ela é seca, ela morre com o sol, não tem chuva, não tem água. O ambiente é árido para desenvolvimento de investigações anticorrupção. A Lava Jato é uma árvore frondosa no deserto, que conseguiu criar um clima para se desenvolver, mas isso é exceção, não é a regra. Com certeza. Eu acho que a Lava Jato pode ter tido vários problemas, mas o maior problema foi ela ter acabado. Eu concordo. Esse foi o maior problema. Concordo. Ela tem que ser uma política de Estado, casos como a Lava Jato. Sim. E aí, como é que foi decidida a suspeição do Moro? Com base na condução coercitiva, com base no fato de que foi divulgado aquele áudio entre ele e a ex-presidente Dilma. Agora, de novo, foi o padrão da Lava Jato? Você pode até questionar nosso padrão. Mas o padrão da Lava Jato era, uma vez encerradas as medidas que precisavam ficar em sigilo, você cumpriu a busca e apreensão, você dá publicidade para aquilo. Até para você submeter o escrutínio. Não teve caso mais público do que a Lava Jato. Uhum. Veja agora, Gilmar Mendes suspendeu o caso envolvendo Arthur Lira, ação de improbidade. Uhum. Tá sob sigilo. Gente, qual que é a razão pra estar sob sigilo? Não é coisa da vida privada. É investigação de desvio de dinheiro, de corrupção, o que for, é improbidade administrativa. Isso tem que ser público. Eu quero saber. Eu quero poder debater publicamente. Deve ou não deve ficar em sigilo? A Lava Jato sempre fez e submeteu o escrutínio, deixou público. E o padrão foi a publicidade. E se aquele diálogo foi deixado público, é porque sempre que você encerrava uma medida, se tornava pública. Então, você pode questionar o nosso padrão. Mas você não pode dizer que a gente agiu de modo incoerente ou que a gente isolou alguém ou deu um tratamento diferenciado. Não, com certeza.